Bom dia, tudo bem, dia, Rodrigo? doutora Thaís. Como é que você está? Tudo ótimo. 4 meses de transplante, né? 4 Excelente. meses. Eu vou só baixar aqui essa cortina. Aqui é vida real, viu, minha gente? Então, vocês aí do canal que já nos acompanham, pode apagar, que eu acho que fica melhor para poder falar aqui, conversar. Pode encostar, Rodrigo. Rodrigo, um paciente aí que se operou em fevereiro, não foi? Isso. Então, estamos com 4 meses de transplante capilar. 4 meses de transplante capilar é quando vocês começam a realizar, anotar, né, o resultado da cirurgia, do procedimento. Então, até esse período vocês ficam um pouquinho angustiados, né, Rodrigo? Achando que não deu certo. Conte um pouquinho da sua experiência pra gente. Será que vem mais, né? Como é que tá? Não, a minha experiência foi excelente, né? Quando eu fiz, assim, teve aquela primeira fase sempre pós-cirurgia ali que a gente fica um pouco receoso, como é que vai ser o desenvolvimento, né? Mas depois foi enchendo, né? Assim, eu já senti uma melhora significativa, mesmo no início, naqueles primeiros, né, meses. Mas agora, com 4, já tá bem mais, vamos dizer assim, povoado, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que com 3 meses você dorme, no 4º mês, quando você acorda, você está com o cabelo bem diferente, porque realmente é uma diferença grande do terceiro para o 4º mês. Isso. O cabelo, ele demora em média aí 3 meses sendo produzido embaixo do couro cabeludo para ele aparecer aqui em cima. Por isso que eu costumo dizer que é a partir do 4º mês, porque esse cabelo ele começa a aparecer. E você tem um agravante, né, para demorar de sair um pouco mais o resultado. Cabelo fino, né? Então, às vezes o cabelo fino ele demora realmente um período maior não é nem para crescer, mas para volumizar. Então, o seu resultado, às vezes, que era para estar lá com 6 meses já com 50%, às vezes não. Às vezes, nos 6 meses, a gente ainda está com 40% aí do resultado, mas 4 meses é aquele momento que eu falo que é crucial. É quando você bota o pé ali no acelerador e dá o start do resultado do transplante capilar. Não, mas assim, tô muito feliz com tudo, desde o atendimento, desde o início, todo o processo. Né? Tá excelente, vai ficar show de bola. Já, gente, hoje a gente tá só com 4 meses, mas quando o Rodrigo voltar aqui com 6 meses de cirurgia, eu já vou mostrar aí o antes dele, pra gente já acompanhar esse processo do antes e depois, mas o resultado final mesmo, apesar de não ser 100% do resultado com um ano, nós já consideramos um ano o resultado final, porque já tem 80% a 90% do cabelo crescido, e aí o paciente já está bem satisfeito, apesar de que a partir do 6º mês o paciente já está super feliz, né, com o resultado da cirurgia. Então, assim, é legal porque o Rodrigo tem um cabelo branco e preto, né, que nós chamamos de grisalho. Então, olha que interessante, nós temos um cuidado maior durante a cirurgia para evitar de colocar muitos fios brancos na frente, né? Por mais que a gente saiba que os fios vão envelhecer, vão clarear, vão ficar brancos, o que é que custa a gente esperar mais um pouquinho, né? Então, geralmente, essa região da lateral é o lugar que vocês mais têm cabelo branco, geralmente é o primeiro local que começa a aparecer o fio branco, e eu tiro esse fio daqui para poder transplantar. Mas eu não vou pegar esse fio e colocar aqui na frente, eu tenho que ter um cuidado com o meu paciente, né? Então, é um fio que eu separo lá na cirurgia, deixo separadinho, para colocar nessa região daqui, porque ele sai branco e ele vem branco. Então, às vezes o paciente fala, doutora, eu não quero cabelo branco, não tem como, né? O transplante capilar é uma redistribuição de fios, eu só tiro de um lugar para colocar no outro e ele sai exatamente como ele é daqui e vem para cá. Mas o mais importante para o paciente entender que depois aí de 6 meses de procedimento, Rodrigo, eu libero, se quiser pintar o cabelo, né? Se quiser fazer algum tipo de procedimento aí, um fio, um alisamento, com 6 meses de transplante capilar eu já libero. Então, se incomodar os fios brancos, pode pintar normal, tá? Doutora, uma pergunta que aproveita nesse assunto do branco e do fio branco. Quando transplanta, né, ele fica lá dentro, né, o folículo ali, não é pela região, não, aquilo ali que aí ele vai vir daquela cor que seria daquela região, ou é realmente pelo que ele veio, de onde ele veio, ele de onde ele vem, porque o que acontece? Eu transplanto o folículo. O folículo, ele que produz o fio. E ele produz o fio e a cor do fio. Então, dentro do folículo, ele já produz a melanina, que é o que dá a cor do fio, né? Então, não é à toa que o folículo, eu vou colocar para vocês verem aí, interessante, o folículo branco, ele é branquinho mesmo. Não, por isso que quando o paciente
paciente tem muito cabelo branco na cabeça, eu tenho que pintar para enxergar o fio. E aí quando eu puxo esse fio aqui em cima, o folículo lá embaixo ele vem bem branquinho, diferente de um folículo de um cabelo preto que é preto. Então existe essa diferença anatômica. Entendi. Então por isso que não é a área em si, é o folículo. É o folículo Ele mesmo. para de produzir melanina depois de um tempo, de um certo tempo, porque faz parte do envelhecimento. Mas não é só o próprio envelhecimento do fio que causa o fio branco, porque você é um paciente jovem, mas já tem cabelo branco. Às vezes é a própria genética do paciente, que ele tende a aparecer os fios brancos mais rápido. Então, às vezes, paciente com 20 anos, 18, 17 anos, já tá cheio de fio branco. Não é porque ele é velho, não é porque o folículo dele tá velho. Porque geneticamente ele tem uma predisposição para ter mais fios brancos, que é que nem a calvície. A calvície também é uma condição genética, né? Então, geneticamente, o paciente ele já vem com essa predisposição da sensibilidade desses folículos que nascem aqui para a calvície, tá? Então, por isso que vocês perdem essa área e sobra essa área aqui, que é o que chamamos de área doadora, que praticamente, né, não tem a calvície. Então, 4 meses, então, assim, da sua jornada, né, Rodrigo, do primeiro mês para 4 meses. recuperado aqui na lateral também, na área doadora, tá excelente já, zero sensibilidade, em cima também. Essa região aqui eu vou tocar aqui, mas você vai me dizer se você tá sentindo normalmente ou ainda não, porque às vezes o paciente nesses primeiros meses já tá sentindo normal, né? Normal. Perfeito. Por conta das microlesões que são feitas para colocar o cabelo, dos mini furinhos, né? O paciente ele pode ficar um período sem sensibilidade nessa região. Então você toca, parece que tá um pouco dormente. Nos primeiros 2 meses ali era dormente aí em cima. Você sentia, né? E agora não sente mais. Mas é normal, às vezes pode ficar por mais tempo. Diferente da área doadora, né, Rodrigo? A área doadora fica um pouco mais sensível, porque pense que é uma região que é bem mexida na cirurgia e você tá o tempo todo encostando. Isso. Então, alguns pacientes, você foi um deles, que pode sentir uma sensibilidade, né, nessa área, mas nada que você tenha que ficar preso em casa, tomando medicação. Meu Deus do céu, eu vou morrer porque minha área doadora, né? É um incômodo, obviamente, um paciente fica um pouquinho mais sensível, outro não. O que pesa muito também nesse incômodo da área doadora é a dormida. Que é justamente quando você tem que encostar um pouco ali, não tem como, né? Você não consegue fugir 100%, por mais que você use aquele travesseirinho, que até a gente ganha também aqui, né? Ele não tem uma hora que encosta. Tem que encostar. Não tem, eu costumo dizer... E aí irrita, né? Aquilo irrita. Isso. Mas assim, totalmente suportável. Também as orientações que a gente recebe também, a gente vai seguindo direitinho, tá tudo... Eu costumo dizer, Rodrigo, que é como se você tivesse caído, ralou o joelho e você tá o tempo todo ali, tocando o joelho, tocando o joelho, tocando o joelho. Incomoda um pouco, né? Mas é normal, é o período realmente do pós-operatório, não tem pra onde correr, mesmo aquele paciente que decide... E os benefícios são maiores. Né? Com certeza. Eu costumo dizer que a dor da beleza. Então, às vezes o paciente fala, não quero raspar meu cabelo. A gente faz cirurgia sem raspar o cabelo, mas o pós-operatório é igual, não vai mudar. Vai sentir um leve desconforto aqui, né? A área doadora também vai ficar um pouquinho dormente nesse primeiro momento, independente de estar com o cabelo raspado ou não, tá? Eu passei um período grande, assim, me incomodando, né? Com a minha calvície. E depois, engraçado, depois eu parei de me incomodar um tempo. Mas... também vendo eu vou os pegar colegas, aqui as fotos dele, vendo os colegas, né? Vendo também que muitas pessoas próximas a mim começaram a fazer esse procedimento. Eu já acompanhava a doutora Thaís, né? Já tinha essa vontade de fazer assim, embora eu não era aquele paciente, vamos dizer assim, super incomodado, triste, que não saía pros cantos, não era esse nível. Mas realmente estava me incomodando, principalmente sol, né? Quando eu ia para alguma coisa de praia, alguma coisa, sempre tinha que estar protegendo. E achando feio, comecei a achar realmente mais feio, porque estava ficando muito, muito calvo, né? E aí surgiu a oportunidade, um belo dia, deu certo, né? E a gente fez o procedimento e assim, não tenho o que dizer. É um benefício incrível, assim, socialmente, a gente se sente melhor, né? Tudo melhora, a autoestima da gente melhora. Muitas pessoas comentaram, muitos mesmo, amigos, familiares, todos assim, impressionados com o resultado, que tá muito bom. E o que é legal, eu tô pegando aqui suas fotos para mostrar aqui no iPad, que fica melhor para poder ver, é que você nem sabia como é que tava a parte de trás, né? Que vocês não enxergam geralmente a parte. Como foi para você mandar as fotos da avaliação, hein? Não, no dia que eu fui mandar as fotos que a gente manda aqui, né, para fazer aqui um orçamento, para mandar, para avaliar e tal, aí eu fiz as fotos, eu tava no trabalho, fiz as fotos. Quando eu olhei as fotos, eu digo, rapaz, eu não sabia que eu tava desse jeito, porque a gente não vê a parte aqui de cima, né, normalmente da gente. Eu vi numa foto ou outra, num evento, uma coisa, quando aparecia aquela foto de costas aqui, eu, eita, tá meio
ruim, né? Olha eu. Mas estava realmente com as fotos que eu mandei, né? Na hora que eu decidi fazer, eu me assustei. Isso aqui foi no dia da sua aberto. cirurgia. Ele já estava em tratamento, né, Rodrigo? Então eu prescrevo as medicações, os e manipulados. aqui eu já estava tomando pelo menos há 1 mês e meio aí, ou um pouco mais. Então né? já estava até melhor, A né? medicação. Tava. Então a medicação é importante. Eu costumo dizer que a medicação é como se fosse um adubo ali daquele fio. Costumo comparar o fio com a planta mesmo. A gente tem que cuidar, tem que adubar, tem que irrigar. Então antes da cirurgia eu já tinha prescrito na consulta o tratamento via oral para o Rodrigo fazer, para realmente ele já chegar no dia da cirurgia com esse cabelo mais fortalecido. Então, apesar, né, eu já tinha encontrado o Rodrigo ali fora, já tinha falado que ele tem uma cabeça pequenininha, né, comparado com os pacientes que eu opero, que tem uma cabeça geralmente mais larga, mas olha como sua calvície tinha se estendido, né, Rodrigo? Então, tava bem larga já, realmente a calvície, já tava no grau bem avançado, aqui foi depois da tricotomia, né? Então, toda essa área aqui, ela foi transplantada, já, daqui a uns 2 meses, já, a gente já vai fazer essa foto do antes e depois aí que vai estar bem diferente. Mas foi um sucesso. Então aqui no dia... não tenho aqui as fotos da cirurgia. Mas depois eu coloco na edição pra vocês verem que legal. Então é isso, vou deixar o Rodrigo à vontade, né? Pra poder fazer o tratamento. O Rodrigo tá aqui agora pra gente colocar a medicação, tratar, colocar o laser aqui, né? Pra estimular o crescimento e a própria cicatrização, porque ainda está em processo de cicatrização. Muito feliz, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Dr. Thaís. Sucesso, viu? Muito obrigada. Eu vou deixar vocês à vontade. E ele cuide bem dele aí, tá bom? Para você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho e se inscreve no canal para você não perder nada. Muito obrigada e até o próximo vídeo.